Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Saudades aí das nossas aulas, das nossas brincadeiras, conversas, estudos, né? Essa convivência no tete a tete, cara a cara é muito boa. Uma pena que a gente está distante. Mas a gente continua com as nossas aulas e hoje a gente fala sobre a Revolução Industrial. Na verdade, a gente continua falando sobre a Revolução Industrial que nós iniciamos aí a semana passada. Vocês lembram? A primeira Revolução Industrial ela acontece na segunda metade do século XVIII, né, na Inglaterra. A Inglaterra foi o grande berço da Revolução Industrial, porque a Inglaterra tinha matéria-prima, tinha capital acumulado, enfim, ela tinha uma série de benefícios para isso. E aí o que eu queria começar ou conversar com vocês hoje é algumas das consequências, né? Se a gente pudesse listar aí algumas das consequências da Revolução Industrial. A gente já falou um pouquinho disso semana passada, mas eu quero relembrar com vocês e talvez aumentar com alguns pontos. Bom, primeira questão que eu listo com vocês. A geração de uma nova classe social. De uma não, de novas classes sociais. Né? Depois que acontece a Revolução Industrial, surge na sociedade a classe dos trabalhadores, daqueles que eram os operários das indústrias. Essa classe foi chamada de proletária, né? O proletariado. Então você tinha o surgimento da classe burguesa, que eram os proprietários das indústrias, os proprietários das máquinas, né? E você tem ali o surgimento da classe proletária, aqueles que eram os trabalhadores das fábricas, das indústrias. Então, primeira característica, surgimento das novas classes sociais. Segunda, divisão do trabalho. Lembra, o artesão ele era o sujeito que fazia tudo. Ele mesmo colhia a matéria-prima, ele mesmo costurava, ele mesmo pintava, todo o processo de produção de um determinado objeto era o artesão que fazia por inteiro. Já com a industrialização, quando o sujeito vai trabalhar na fábrica, não. Na fábrica, cada um faz uma parte da produção. Então tem um que só cuida da matéria-prima, o outro só opera a máquina, o outro só empacota, o outro só corta, cada um cuida de uma das fases da produção. Então a gente tem a divisão do trabalho. E isso vai gerar uma especialização. As pessoas começam a se especializar em algumas áreas mais específicas, né? E aí um não conhece mais o trabalho do outro. Diferente do artesão, que sabia tudo, com a industrialização a pessoa só sabe uma parte do seu serviço, né? Não sabe todo o processo de produção. Então, olha, demos duas características, né? Novas classes sociais, divisão do trabalho. Terceira característica importante sobre a Revolução Industrial é a formação das grandes cidades, né? Onde os lugares em que começam a abrigar os centros fabris, né? Os grandes centros fabris, também vão formar grandes cidades. E ali você tem uma questão. Essas cidades elas nascem sem planejamento. Elas nascem sem uma infraestrutura, sem água, sem esgoto, sem ruas, né? A gente vai ter problemas de organização, né? Vão ser construídos cortiços, que são aquelas casas bem insalubres, assim, sem condições de vida. A gente tem a questão da poluição, poluição do ar, poluição do rio, que são consequências aí dessa industrialização. A gente também tem como as cidades elas começam a encher e inchar, a gente tem o surgimento de doenças, a gente tem o aparecimento, o aumento da violência, porque as pessoas estão mais aglomeradas. Então, o surgimento das cidades também é um probleminha aí que a gente tem, que é uma das consequências da Revolução Industrial que eu queria lembrar com vocês. E por último, aqui na minha fala, que eu quero lembrar hoje com vocês, é que por conta disso, por conta dessas condições e do trabalho muitas vezes desumano, né, dos trabalhadores que estavam na fábricas trabalhando exaustivamente, a gente tem aí movimentos populares, movimentos sociais que vão lutar para buscar melhores condições para os trabalhadores. Um deles ficou conhecido como ludismo, né, e o outro como cartismo.
O ludismo foi um movimento que propôs uma quebradeira. Falou assim, a máquina é nossa inimiga. Por quê? Porque ela faz a gente trabalhar mais e ela tira o trabalho de outras pessoas. A máquina faz o trabalho de outras pessoas. Então, vamos quebrar essas máquinas para que elas não funcionem. Não deu muito certo, o líder do movimento depois acabou sendo executado. Né? E o cartismo, que na verdade foi um movimento que elaborou uma carta e entregou para o governo, né, para o parlamento inglês, com as reivindicações que os trabalhadores queriam, com leis trabalhistas, com horários de trabalho, enfim. O cartismo vai propor uma carta para o governo com essas reivindicações, ok? Então, é um resuminho aí sobre o que a gente vem discutindo sobre a Revolução Industrial. Eu queria que vocês, a semana passada eu dei uma folguinha para vocês, eu pedi só para vocês fazerem os exercícios, né, da página 23 e 24, nem pedi para me enviar, né, mas agora, para a gente ir fechando esse assunto, eu quero que vocês terminem de ler ali os nossos textos da páginas 24, 25 e 26 e façam uma pequena pesquisa na internet. Eu quero que vocês produzam uma atividade, dessa vez para me enviar pelo Class App. Né? Como que é essa atividade? Quais são os pontos positivos da Revolução Industrial e quais são os pontos negativos desta revolução? A gente tem coisa boa também, a revolução também trouxe muitas coisas boas, né? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso, pontos positivos e pontos negativos da Revolução Industrial. Podem usar fotos ou podem usar desenho, imagem, alguma coisa, e coloca ali um comentáriozinho, uma legenda para essa imagem. Tira uma foto do seu trabalho e me manda aí até sexta-feira. Trabalho bem simples, não precisa ser um trabalho complicado, mas eu quero alguns exemplos de pontos positivos e negativos com ilustrações, tá bom? Fiquem com Deus, a gente vai se falando virtualmente. Eu estou todo dia de manhã conectado no Class App à disposição para qualquer dúvida, tá? Beijos, gente, até mais. Tchau!